Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira, eu aqui com você na Eco TV, trazendo sempre assuntos e temas muito interessantes. E nessa noite não pode ser diferente. Nós vamos tratar de um tema que tem infringido e causado muito, por vezes, à sociedade, muito dissabor. Nós vamos falar sobre a justiça. Para você ter uma ideia, nós temos 90 milhões de processos em andamentos em todo o Brasil. E, em média, um processo demora 6 anos em tramitação. E o que ocorre? Nem sempre você que ganhou aquele processo, você vai obter uma felicidade plena. Isso pode demorar muito mais. E quais os meios hoje alternativos na justiça para que nós possamos diminuir ou até mesmo melhorar a espera desse resultado? Hoje já existe meios alternativos, ainda no Brasil, muito recente. Mas nós vamos bater este papo hoje com duas experts no assunto, que já nós vamos falar sobre ela. Mas antes, eu quero agradecer a minha audiência, a todos que eu tenho encontrado no Grande ABC, que tem me cumprimentado, porque eu tenho feito um programa especialmente para você, para toda a sua família. Um grande abraço também ao meu amigo Dr. Issau Ishi. Eu estive com ele na Câmara da cidade de São Bernardo do Campo, onde ele foi homenageado e recebeu também um título lá do advogado criminalista do ano. Então, meus parabéns e um grande abraço. Hoje o nosso tema, como eu disse, é a importância da conciliação na justiça. Está aqui comigo a doutora Marie-Claire Libronf Domanzo. Ela é advogada, professora, com especialização em Direito de Família, do Consumidor e Civil, formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional. Fez especialização em Mediação e Conciliação e Arbitragem na Câmara de Comércio Mercosul, em parceria com o INAMA, Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem. Conciliadora no Juizado Especial Civil da Comarca de São Caetano do Sul. Coordenou o grupo de conciliadores nos mutirões da conciliação perante a Terceira Vara de Família e Sucessões na comarca de Santo André. Leciona Direito Constitucional, Introdução ao Estudo de Direito e Ética e Disciplina para cursinhos preparatórios para cursos públicos. Nos siga concursos do Singular Anglo em São Bernardo do Campo e no IUS Postulândia em Santo André. É diretora também da ABC, Associação dos Advogados do Grande ABC, promovendo diversos eventos e parcerias com universidades, institutos de cultura e outras entidades. Tem publicado diversos artigos jurídicos em vários sites. Atualmente é conciliadora em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo e advoga na cidade de Santo André. E comigo, a doutora Eunice Conceição Leite. Ela é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Mackenzie, São Paulo, pós-graduada em especialização em Métodos Alternativos de Solução de Conflito, pela Escola Paulista da Magistratura, graduada também em Letras, em Inglês e Português, com licenciatura plena pela Faculdade de Ciências e Letras Tibiriçá. Na Faculdade de Direito, defendeu sua tese Os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos e os Obstáculos à Sua Institucionalização. Atualmente é diretora do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Segunda Instância e Cidadania no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo colaborado com a sua instalação. Boa noite, doutoras. Boa noite. Feliz de recebê-las aqui. Obrigada. Doutora Eunice, eu quero agradeço. Agradecer a sua presença, inclusive do Tribunal de Justiça, que a senhora que está aqui hoje no programa Cristiano para você. Então eu fico muito feliz em recebê-la. Igualmente eu por estar aqui, essa oportunidade de passar algumas informações para a população sobre o tema, que é sempre muito bem-vindo esse tipo de programa para informação. Quero agradecer a senhora também, doutora Marie-Claire, por mais uma vez a senhora estar comigo no meu programa Cristiano para você. Eu que agradeço esse convite, que vim correndo, porque realmente é um programa que atinge toda a sociedade do Grande ABC, uma informação de alta relevância para deixar todas as pessoas muito esclarecidas a respeito dos seus direitos. Aliás, doutor, eu quero agradecer à Associação dos Advogados do Grande ABC pela forma que intermediou a presença da doutora Eunice hoje no meu programa. Então, meu nome, o nome do programa Cristiano para você e toda a direção, os meus cumprimentos à associação. Obrigada, nós aqui agradecemos a oportunidade.
tua participação no 23794733. Você liga e você vai participar. Faça a sua pergunta. Doutora Eunice, a primeira pergunta que eu faço à senhora nessa noite. Com a Constituição de 1988, ficou ali garantido ao cidadão brasileiro, aliás, uma Constituição cidadã, efetivamente o acesso à justiça. Configurou-se ali, depois veio a Defensoria Pública, veio o PROCON e outros, até o Juizado de Pequenas Causas, na Lei 9.099/95. A pergunta que eu faço, o acesso ficou configurado de forma clara e objetiva, um direito constitucional. Agora, o nosso Estado, ele não preparou a justiça para receber esse acesso na justiça. Como a senhora vê isso? Olha, a questão do acesso à justiça sempre foi um problema mundial, discutido mundialmente, né? A Constituição de 88 garantiu esse acesso à justiça e acredito que hoje nós temos que reconhecer que acesso à justiça no Brasil nós temos, né? O que nós não temos é exatamente essa reestruturação da máquina judiciária para atender a essa demanda que decorreu do acesso à justiça. Então, como bem diz o desembargador Kazu Watanabe, que foi um dos precursores da conciliação no país, não basta o acesso à justiça, né? Esse conceito precisa ser modificado, precisa ser entendido de uma forma diferente hoje. O acesso à justiça envolve uma política pública voltada a lidar melhor com os conflitos, com a solução dos conflitos. Então, hoje nós devemos pleitear um acesso a uma ordem jurídica justa, ou seja, acesso à justiça não basta que o cidadão tenha o direito, tenha os instrumentos para ingressar no Poder Judiciário, né? O ingresso no Poder Judiciário não pode ser sinônimo de acesso à justiça, porque o que hoje nós temos é um acesso tão amplo que os tribunais estão assoberbados com tantos processos, né? Hoje tem a Defensoria Pública, facilitando para aqueles que não têm um poder aquisitivo que possa contratar advogado, mas o que nós precisamos é de um acesso verdadeiro, de uma política que trate os conflitos de uma forma adequada, né? Sem dúvida. Quando se dá o acesso à justiça, precisa se dar um resultado a esse acesso. Né? Hoje as pessoas podem entrar com ações, mas esperam anos a fio para o julgamento. E eu dizia na chamada a respeito do número de processos que nós temos em todo o Brasil, que nem sempre o significado de ganhar um processo é você realmente levá-lo e ganhar aquele direito na íntegra, né? Porque você, às vezes as pessoas eu ganhei a ação, mas eu não levei. Ganhou, mas não levou. Então essa é uma definição, né? Doutora, quando foi criado e instalado efetivamente o Departamento de Conciliação no Tribunal de Justiça? Foi criado em 2003, né, a partir de um provimento do Conselho Superior da Magistratura de 2002, foi colocado em prática, então, em 2003, um plano piloto para se tentar a conciliação naqueles processos que já estão no Tribunal de Justiça. Ou seja, o processo já passou pela Justiça de primeira instância, o juiz julgou, uma das partes não se conformando apelou ao tribunal e esse processo está lá aguardando o julgamento pelas câmaras do Tribunal de Justiça. Então, esses processos, esse setor foi criado em 2004, até enfrentando o descrédito da própria magistratura, né? Porque muitos magistrados entendiam que não haveria sucesso com esse empreendimento, uma vez que a parte já havia, uma das partes já havia vencido em primeiro grau, né? E foi uma surpresa, porque após um ano de experiência como plano piloto, nós tínhamos já um resultado de acordos em torno de 30%. Então, em 2004, foi criado definitivamente o setor de conciliação, que hoje é o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segunda Instância e Cidadania, em razão do CNJ ter baixado a resolução 125. Perfeito. Doutora Eunice, pela definição simples para a sociedade, toda a conciliação ela traz a paz, não é verdade? Você concilia e estabelece o objetivo da pacificação. É a pacificação. Efetivamente, trazendo isso
para o judiciário tem dado resultados positivos? Na sua opinião, Eu acredito. ou ainda é cedo? A pacificação é o objetivo também do processo, né? Sim. A justiça tem como esse objetivo, o poder judiciário tem como objetivo a pacificação. O que ocorre é que o processo, ou seja, a forma adversarial de resolver os conflitos, ela atinge apenas o conflito juridicamente. O conflito jurídico, e fica de lado o conflito sociológico, ou seja, todas aquelas circunstâncias que estão envolvidas no conflito. Então as pessoas muitas vezes têm um processo que durou anos, ela tem uma sentença que resolveu o processo, mas ela não recebeu um tratamento adequado para que aquela parte sociológica do conflito fosse resolvida. Então ela ganha a sentença, mas como não foram trabalhados os outros elementos, essa sentença, se não for cumprida espontaneamente, ela acabou ganhando e não levando. Perfeito. Então, a pacificação aí não está sendo atingida. Entendi. Doutora Marie Claire, conciliadora em primeira instância e em segunda instância. Vive a experiência do dia a dia, lidando com as partes. No aspecto sociológico, como foi colocado, nós estamos até trabalhando nesse sentido. Nós estamos vivendo um mundo conflitante, um mundo estressante. Até quanto isso atrapalha na conciliação? Muito ou pouco? Olha, o primeiro momento, quando as partes chegam, elas têm que se sentir muito à vontade para poder chegar realmente num acordo. Realmente as pessoas, muitas vezes, elas vêm com aquele embate, elas acham que vão ter que guerrear, e na verdade não é nada disso. O que a gente procura como conciliador é fazer com que as partes se entendam realmente. A gente busca uma forma deles restabelecerem o diálogo. Eu costumo dizer, eu fiz um artigo uma vez, que eu disse o seguinte: conciliação é qualidade de vida. Por quê? Se a pessoa resolve o problema jurídico e também a gente consegue resolver o problema sociológico, ela sai de lá aliviada e começa a pensar em outras coisas que não mais aquele processo. Aquilo deixa de ser um problema, volta o diálogo e começa assim uma pacificação social a ser disseminada na sociedade. Nós sabemos que a lide, juridicamente, é um conflito de interesses com pretensão resistida de um direito. A função e a finalidade do conciliador, pela sua experiência, não é detectar exatamente o ponto nevrálgico dessa Ele tem que ter a sensibilidade de perceber onde é que está o ponto nevrálgico. Quando ele consegue detectar isso e fazer com que isso saia da mesa, as partes acabam sentindo um alívio e começam a querer. O que falta no processo, o que falta entre as partes é o diálogo. O maior problema de todos os processos que tem na justiça é a falta de diálogo. E, digamos, o conciliador é como se fosse um mensageiro que tenta fazer com que as partes se falem novamente. Perfeito. E elas mesmas encontrem uma solução para o seu problema. Porque não pode, assim, não cabe ao conciliador determinar o que eles têm que fazer. O conciliador tem que ajudar as partes a enxergar uma alternativa, eventualmente sugerir, mas elas decidem. E é muito importante o conciliador ter uma postura de pessoa simples, humilde, que ela é capaz de entender o conflito das partes, ouvir as partes, nunca dizer o que deve ser feito. Muitas vezes a pessoa entra e pergunta: a senhora não acha tal coisa? O conciliador não pode dizer o que acha, ele está aqui para mediar. Perfeito. Entendeu? Sem dúvida. Para chegar a uma conciliação. Para chegar a uma conciliação. A senhora sabe que, historicamente, na evolução da sociedade, se nós pegarmos até biblicamente, nós pegamos lá Moisés. Moisés, ele dizia: tragam só a mim as questões que realmente muito mais complexas. E os chefes, vocês vão tentar resolver estas questões de forma pacífica. Então, a conciliação ela já vem desde o princípio. E isso é muito importante. E você que está em casa participando comigo, eu quero a sua participação no 2379-4733. Nós estamos aqui falando da importância da conciliação na justiça. Eu dizia na minha chamada a respeito do número de processos existentes hoje no Brasil. A culpa não é da justiça, ela precisa também de ter estrutura e condições de um orçamento justo para se
promover uma justiça mais eficaz. Doutora Eunice, uma pergunta que eu faço à senhora: o que é mais difícil? A senhora que defendeu teses a respeito de estrutura, e a senhora vive, coordenou, nós vamos falar daqui a pouco sobre um trabalho que a senhora desenvolveu, que estamos falando, mas um trabalho específico que a senhora desenvolveu lá e desenvolve no Tribunal de Justiça. O que é mais difícil hoje? É vencer a dificuldade estrutural da nossa justiça ou a cultura brasileira em litigar? São duas coisas bem difíceis, né? Mas eu diria que ainda é mais difícil mudar mentalidades, né? A estrutura, a preparação da justiça para atender a demanda também é difícil. Nós sabemos que a autonomia do Poder Judiciário é mais teórica do que prática, né? O Tribunal de Justiça não tem um orçamento compatível com a sua demanda, sobretudo o Estado de São Paulo. Sim. Mas a mudança de mentalidade, eu creio que é mais difícil e mais necessária. Talvez eu colocasse no mesmo plano, porque para mudar a estrutura também se necessita de uma mudança de mentalidade anterior. Agora, essa mudança de mentalidade, quando falamos em mudança de mentalidade, nós estamos falando por parte do jurisdicionado, ou seja, daquele cidadão que prefere resolver todos os seus problemas na justiça, né? E muitas vezes por desconhecimentos, por não saber que existe a possibilidade de resolver através da conciliação, né? Primeiramente através do diálogo direto e, se não for possível, através da conciliação, mas também a mudança de mentalidade por todos os lidadores de direito. Advogados, procuradores, juízes, todos aqueles que lidam com o direito precisam ter uma mentalidade voltada para a real pacificação, né? Aí sim eu acredito que com uma política pública bem eficiente nós conseguíssemos mudar a postura, né, do povo brasileiro, que é de resolver os seus conflitos primordialmente pelo processo adversarial, ou seja, pelo processo judicial, né? Então, todos os processos vão para a justiça, resolvem-se poucos e resolve-se num período de tempo muito além do desejado, e ainda assim aquele que ganha muitas vezes não leva, porque existe ainda o processo de executar aquela sentença que não foi cumprida, executória. né? Então acredito que a mudança de mentalidade é realmente importantíssima. Doutora, o que a senhora diz é muito importante e a senhora coloca com muita propriedade. Falo até como advogado, a doutora está aqui ao meu lado, também quero ouvi-la a respeito disso. A cultura da audiência conciliatória, ela, por vezes, ela não é trabalhada como se deve em primeira instância. No passado, muitos juízes se marcavam uma audiência solene, de conciliação, separadamente, porque é aquilo que nós sabemos. Naquele primeiro momento, existe um conflito emocional, em primeiro lugar, de estar indo a um fórum, levando uma questão. E agora, por uma série de questões que nós sabemos, um acúmulo de processos, muitas vezes se torna uma audiência una. E eu entendo que essa audiência de conciliação, ela é sagrada, porque é dali que vai realmente o nascedouro de todas as questões. E aquilo, às vezes, num simples bate-papo, entendendo muito, eu diria que a audiência de conciliação, ela tem muito mais uma previsão, lógico, legal, indiscutivelmente no ordenamento jurídico, mas é uma previsão emocional do julgador, do conciliador, e estar ali naquele instante. A senhora também não vê dessa forma em relação a essa excelência dessa audiência? Vejo sim, porque a conciliação sempre esteve prevista no nosso ordenamento jurídico. Desde a Constituição de 1824 já se dizia que o processo só se iniciaria após a tentativa de conciliação. O que ocorre é que essa conciliação processual nos dias de hoje, como fase do processo, ela já não atinge o objetivo, né? A conciliação da qual nós estamos falando aqui é uma forma de solucionar o conflito, uma forma alternativa, né? A quem não goste dessa expressão alternativa, porque uma justiça alternativa. Dá a impressão de justiça alternativa, mas não é isso. Alternativa por quê? Porque ela existe paralelamente à solução jurisdicional.
Exatamente. Né? Então, a parte pode optar entre resolver no Poder Judiciário ou resolver consensualmente. Então, eu acredito que aí também entra a mudança de mentalidade de os lidadores do direito virem essa conciliação que sempre teve no nosso processo, no nosso direito processual, como uma coisa mais ampla, como um momento de se tentar o diálogo entre as partes. Então talvez seja essa justificativa para a sessão de conciliação hoje ser feita por conciliadores, né? E sem não dúvida. pelo juiz. Porque a audiência e a nossa população está habituada à audiência de conciliação como parte do processo, onde ela vai perante o juiz e ele pergunta se houve acordo, se não houve acordo e, em seguida, passa a instrução do processo. Né? Por quê? Porque o juiz, o papel dele é julgar. Né? A função dele é de julgar e diante desse número enorme de processos que nós temos, o juiz nem tempo tem de dar a atenção que aquelas partes precisam. Né? Muitas vezes a conciliação não se resolve em 5, 10 minutos, é preciso muito mais tempo do que ele gastaria para dar uma sentença. E haja visto o número de juízes que nós temos no nosso país. Então, a conciliação como método alternativo de solução de conflitos um instituto muito mais amplo e voltado à pacificação e até com uma função educadora, né? Com uma função de fazer com que aquelas partes, ainda que não façam acordo naquele caso, elas saiam preparadas para, num próximo conflito, elas resolverem através do método consensual. Perfeito. Doutora, recentemente, eu digo isso, tudo é recente, né? Em termos de conciliação, né? Tudo é recente, tudo é tão antigo, porque exatamente. A conciliação já estava, o senhor mesmo deu um exemplo da antiguidade. Da antiguidade, da época de... Então, eu acredito que o Instituto já existia, o que está sendo, que ele está sendo modificado para acompanhar a modernidade, a demanda, os conflitos que vão se somando, né? Dentro desse aspecto que eu disse de recente, vamos falar em publicidade. Nós tivemos o CNJ agora recentemente divulgando algumas inserções, falando a respeito da importância da conciliação. Hoje, doutora Eunice, como está essa divulgação? Guardadas as devidas proporções de verbas, de um orçamento que nós sabemos que precisa, mas a senhora não acha que ainda está aquém essa divulgação na mídia para que a sociedade brasileira adquira essa cultura de conciliação? Sem dúvida. Está muito aquém do desejado, porque os meios de comunicação, em geral, não informam da maneira como precisa ser informada. Né? E a população, o senso comum, né, a população em geral, ela está acostumada aqui, a entregar o seu problema, o seu conflito, para que o juiz resolva. Né? Então, para que isso mude, é preciso a informação, em primeiro lugar. Né? Eu acho, a informação, aliás, a educação é a base de tudo. Indiscutivelmente. Se as pessoas em casa não sabem que ela pode resolver o problema dentro do judiciário, mas através de um outro método que não a sentença, ela não vai se utilizar desse meio. E eu faço até um paralelo com a senhora. Lógico, não vamos comparar a América, mas na América você encontra em pontos de ônibus informações a respeito da importância da conciliação. Eu acho que se poderia fazer isso, até uma sugestão em termos de parceria, faça a sua conciliação na justiça, é muito importante. São temas que realmente é fundamental. A cultura vai se adquirindo, né? E você vai transmitindo. Nós temos, a senhora sabe disso, até queria falar um pouco dos tribunais arbitrais. Quando se fala num árbitro, a nossa sociedade, ela imagina um juiz de futebol. Pois é. Não é verdade? Fala um pouco a respeito disso. Então, é novo, é tudo muito recente, porque o nosso judiciário é um dos poderes que tem maior confiabilidade dentro da sociedade. Exatamente. E graças a Deus, né? Então, mas realmente precisa, eu acho que esse é o link que o nosso Estado, né, em defesa da justiça, que é o princípio do justo, indiscutivelmente, fazer essa divulgação. Doutora Marie-Claire, não vou perguntar para a diretora, não vou perguntar... Não. Na sua opinião, a senhora acha que deveria ser obrigatória a presença das partes em segunda instância? Porque nós sabemos que é uma conciliação, né? Mas na sua opinião, como conciliadora, haja vista o Estado
que se encontra as dificuldades da justiça. Eu queria saber a sua opinião. O senhor acha que deveria ser obrigatório? Porque hoje meramente se informa processualmente, convocando. A sua opinião, eu quero. Olha, se a gente tivesse advogados que tivessem realmente consciência e estivesse imbuído da boa vontade de fazer um trabalho responsável, onde, perante uma conciliação, ele vai fazer o acordo que é melhor para o cliente, não visar a si próprio, eu acho que é dispensável porque ele tem a procuração para falar em nome do cliente. Agora, do ponto de vista sociológico, eu acho muito importante as partes estarem presentes, porque você não resolve apenas o processo, você resolve o conflito também. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. E esse é a essência da pacificação. E a doutora Eunice falou a respeito disso, nós estávamos falando, às vezes você ganha o processo, né, e você chega naquela fase de execução, e você ali vai começar uma outra fase processual e não vai dar um retorno, né? Existe um ditado comum que nós falamos, que às vezes mais vale uma má demanda do que um resultado, né? Não é assim que se diz, né? Um bom acordo. Mais vale um mau acordo, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Então, briga... Não, um bom acordo razoável para os Exato. dois. Um bom acordo razoável para as partes. Porque a conciliação é cada um ceder um pouco. É verdade. Os dois saem vitoriosos. É diferente quando você tem uma sentença imposta em primeira instância ou um acordo no tribunal imposto pela Vamos segunda falar instância. disso. Qual a diferença, então? Então, existe uma diferença grande entre Enorme. a audiência de conciliação em primeira instância e a audiência em segunda, né? Qual a diferença? Então, não existe tanta diferença assim. Em primeira instância, você pode fazer o acordo também. Você pode fazer através da conciliação. Eu entendo isso. Mas em segunda instância, e eu quero valorizar realmente o que, nesse momento dessa segunda instância, porque lá eu sempre digo o seguinte, nós temos o nascedouro, a fonte, as primeiras instâncias, e tudo vai desafogar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí você vê aquele número de processos enormes, né, que é como hoje nós temos várias vertentes de carros e depois todos aqueles carros têm que estacionar, não tem onde estacionar. É mais ou menos isso na prática. É isso que acaba. E a pergunta que eu faço à senhora é na seguinte questão. Em segunda instância, existe já, ou talvez, já existe, desculpa, uma parte que venceu, ou a outra recorreu. Isso não ajuda? Não dá para dizer que de certa forma sim, mas não se pode dizer que venceu, porque ambas as partes estão correndo o risco de ter uma sentença modificada. Tanto pode ser revertida, como ela pode ser confirmada. Então, quer dizer, essa preocupação, a gente como conciliador, as partes, muitas vezes, a parte que chega aqui não quer fazer acordo, quando ela vai, ela acha que ela não precisa, porque ela já ganhou o processo. E não é uma realidade. Ela corre o risco de ter a sentença modificada. Conciliador nenhum pode dizer, olha, ele vai ser decidido assim. Aliás, a gente costuma, como eu treino um grupo de conciliadores em primeira instância, eu costumo dizer, quando você tiver uma conciliação, deixe o seu advogado em casa. Só se socorre dele quando você precisar de algum recurso processual, lembra do teu advogado. Sem dúvida. Mas porque você não está advogando naquele momento. Também não dê sentença, não é juiz. Também não pode fazer um pré-julgamento, porque não é juiz justamente. E além disso, também não pode aparecer. Não cabe ao conciliador fazer isso. A senhora falava a respeito dos advogados que têm a procuração para transigir, fazer esses acordos. Eu atribuo isso também à cultura. Aí eu pergunto à doutora Eunice, as faculdades, nas graduações, já não teria que ter uma cadeira específica a respeito desse tema, ou dar mais importância e ênfase a isso? Teria que ter. Aí nós voltamos no mesmo ponto da mudança de mentalidade. Ou seja, o advogado até hoje está sendo treinado, sempre foi e continua sendo treinado para litigar. Né? Então, enquanto as faculdades de direito, os formadores dos advogados, não fazerem com que eles entendam que o papel do advogado hoje é diferente do papel do advogado de ontem. Né? Sem dúvida. Então, ele precisa sim estar preparado para litigar. Mas ele sai um gladiador, né? Mas ele precisa estar preparado para resolver o conflito, seja na forma adversarial, seja na forma consensual. E eu vou lhe dizer uma coisa, Sem bom dúvida. profissional
é muito mais difícil ser conciliador do que ser advogado. Eles acham que é o contrário, né? Dá mais status. É verdade. E não, você fazer duas partes entrarem num acordo e as duas solucionarem o seu problema é mais difícil do que brigar, do que litigar. Litigar é fácil. Doutoras, eu vou pedir 1 minuto para vocês, para que a gente possa chamar o nosso break e já vamos voltar já, porque o nosso papo está muito gostoso. Tá mesmo. Quer uma aguinha? I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Música, entretenimento e muito bom humor. Esse é o TV Arena. Toda semana você acompanha as bandas em destaque do ABC e os quadros mais divertidos da televisão e da internet. TV Arena, toda sexta-feira às 18 horas, aqui na Eco TV. Né, Jason? Fala alguma coisa. A falta de respeito é uma deficiência grave. A AVAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Saúde e qualidade de vida. Às segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado com Beth Frati e a Vida Natural, aqui na Eco TV. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Obrigado porque você não saiu comigo aí da telinha. Muito obrigado. E o assunto hoje está para lá de interessante. Eu quero a sua participação no 2379-4733. E eu tenho várias participações aqui, mas antes disso, eu quero continuar fazendo algumas perguntas para as doutoras. Para a doutora Eunice. Doutora Eunice, nós falamos da cultura da conciliação. E eu sei que a senhora desenvolveu e desenvolve um trabalho muito importante que foi implantar a conciliação no Tribunal de Justiça. Como foi essas barreiras de implantar justamente essa conciliação no departamento? Inicialmente foram muitas, né? A resistência foi muito grande, né? Sobretudo por parte dos advogados, né? Eu me lembro que em 2003, quando tentávamos marcar a primeira sessão de conciliação no Tribunal de Justiça, nós fazíamos o contato com os advogados através do telefone, né? E muitos advogados imaginavam que estavam sendo vítimas de trote. Mas como? No Tribunal de Justiça, me ligando, eu estou acostumada a receber publicação via diário oficial, então todo aquele formalismo do processo, nós tivemos que ir diminuindo, né? Porque quando se fala em conciliação, se fala também em informalidade, é um dos princípios que regem a conciliação. Então, nós não temos aquela formalidade do processo judicial. A sessão conciliatória não é uma audiência perante o juiz, né? Então, nós tivemos que quebrar essa resistência, primeiramente com os advogados, porque nós
tínhamos o contato direto com as partes, né? E sempre contamos e continuamos contando até hoje com a boa vontade dos advogados para que eles passem isso para os seus clientes, né? Que eles venham com um espírito mais aberto, mais voltado para a conciliação. Então, pelo que a senhora está me dizendo, eu entendendo, a resistência não foi da toga, foi da beca. Muito bom. E resistência Muito é bom. sempre resistência, É não é verdade. sempre causa prejuízo. Sem Mas isso já diminuiu, né? É claro que a resistência, hoje nós já estamos com quase 8 anos de conciliação em segunda instância, Perfeito. mas ainda continua sendo um obstáculo, né? O índice de ausências na sessão conciliatória ainda é muito grande devido à falta de conscientização do advogado. Porque nós ainda não temos um contato direto com as partes, né? Para marcar o número grande de sessões, nós marcamos sem emitir carta convite às partes. Muitas vezes nós marcamos sem o processo estar fisicamente no setor. Então, o que nós precisamos é que os advogados participem mais da conciliação e tragam seus clientes para a conciliação. Porque as partes comparecendo, é a elas que está dirigido o processo conciliatório. Sem dúvida. Né? Os advogados têm uma importância fundamental. E são as partes Né? que sofrem. As partes, né? os advogados Tem a expectativa precisam de um acompanhar os resultado. seus clientes. Mas a presença da parte é fundamental. O objetivo da conciliação não é primeiramente o acordo, é o restabelecimento do diálogo. Para isso as partes precisam estar Sem ali, dúvida. né? Para cada um ter a sua oportunidade de falar e de ouvir a outra parte. Doutor Eunice, vamos à participação dos telespectadores, que tem muitas perguntas aqui, né? Já tem uma Vamos pergunta aqui, vamos lá, uma pergunta fazer para a senhora e depois aqui, deixa eu ver. Vamos aqui essa pergunta. Eu quero agradecer a Silvana Garcia pela sua participação e vamos à pergunta. Um grande abraço para você, Silvana. Ela pergunta para a doutora Eunice, eu quero saber se para ser conciliadora há necessidade de fazer um curso e se é remunerado. Silvana, né? Silvana. Silvana, hoje o serviço prestado pelos conciliadores ainda é voluntário. Né? Na segunda instância, o cadastro de conciliadores é formado basicamente por duas classes. Os magistrados aposentados, né, que estão prestando serviço ao tribunal agora de uma forma gratuita, e os advogados, que deixam o seu escritório num dia, numa tarde, e comparecem ao Tribunal de Justiça também para prestar esse serviço voluntário. Né? A capacitação sempre foi um fator fundamental, né, para que o conciliador exerça devidamente o seu papel, e hoje ela está garantida e exigida pelo Conselho Nacional de Justiça. Né? A capacitação ela é exigida como requisito para atuar como conciliador. Aqueles conciliadores que já vinham atuando, que já vinham ajudando o Tribunal de Justiça, auxiliando a Justiça com esse serviço, mas sem a capacitação, hoje ele está sendo orientado para que se capacite para continuar integrando o cadastro de conciliadores. Perfeito. Roberto de Almeida. Roberto, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo todas as quintas ao vivo aqui na Eco TV. E vamos à sua pergunta, Roberto. Ele pergunta também para a doutora Eunice se na região do ABC existe setor de conciliação de segunda instância, porque todos os processos vão para São Paulo. É uma questão mais técnica, né? Mas Qual o nome desse? é o Roberto de Almeida. Roberto, infelizmente a segunda instância ainda está centralizada, né? No estado, todos os processos do estado inteiro, o estado de São Paulo, vem para o Tribunal de Justiça, cuja sede é no centro da capital. Então, o processo de segunda instância nós ainda não temos a segunda instância como nós temos as varas de primeira descentralizadas. Né? Todas as sessões de conciliação de segunda instância ainda ocorrem dentro do Tribunal de Justiça. Né? Hoje nós estamos instalados, o setor de conciliação de segundo grau está instalado no prédio do Fórum João Mendes, mas também no centro da capital.
né? Quem sabe um dia nós tenhamos essa descentralização para facilitar, inclusive, porque os jurisdicionados, os cidadãos que têm um processo e estão em cidades muito distantes da capital, acabam não comparecendo à sessão conciliatória, né? Para uma tentativa de composição, é uma coisa incerta. Muito bom. Então, muitas vezes, a ausência é devida a essa distância. Doutora Marie-Claire, o Valdir Álvaro. Valdir, um grande abraço para você. Feliz por você estar comigo aí na sua casa e eu aqui na Eco TV fazendo o melhor para você. O Valdir, ele pergunta, a demora no julgamento, acho que a técnica colocou, a demora no julgamento não torna mais difícil a conciliação exatamente pelo tempo? Eu acho que ele quer dizer o seguinte, gera muito desgaste. É aquilo que nós falamos, um processo de 6 anos. E aí eu acho que a definição é, demorou tanto, eu vou esperar. Mas agora não é esse raciocínio, mas responde para ele. Esse realmente o raciocínio. Por favor, doutor. Não, a demora realmente dá um desgaste para as duas partes, né? Agora, nem sempre dificulta o entendimento entre as partes, porque às vezes a pessoa já vem, ela não aguenta mais, ela vem com vontade de resolver. E aí, às vezes, como hoje falávamos com a doutora Eunice, tem processo que leva 10 anos, de repente se resolve com R$500. Essa pessoa esperou 10 anos para ter uma solução de R$500. Independente do valor, a conciliação ela tem um feito muito importante, porque ela justamente ela resgata o diálogo entre as partes. Exatamente. Então, aí, quando a pessoa chega e se compõe com a outra parte, ela resolve o processo, mas mais que isso, ela resolve o problema que ela tinha com a outra parte. Doutora, em que pese que o Estado ele não pode transigir, nós sabemos disso, precatórios no nosso país. Eu sei que isso aflige muito a sociedade brasileira, é um exemplo, é o Estado brasileiro representando. Haja vista ser o maior cliente da justiça hoje é o Estado e nós sabemos. É o maior litigante. É o maior litigante. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Exatamente. Quiçá um dia possa o Estado transigir em casos específicos, né? Eu acho que seria importante se buscar essa viabilidade. Eu quero ouvir a opinião das duas. A senhora e depois a doutora Eunice. Olha, já está sinalizando para que se alastre isso, por exemplo, na Justiça Federal, já está havendo conciliação, já está se falando em conciliação de executivos fiscais, já está se procurando realmente montar câmaras de conciliação em todas as comarcas para executivos fiscais. Esses dias mesmo nosso juiz de São Caetano estava conversando sobre, recebeu uma informação de que deverá implantar também um setor de conciliação para executivos fiscais. Significa que o Estado também está sinalizando e está percebendo que esse é o melhor caminho. Ainda que seja pouco e tímido, mas já está havendo um sinal. E isso é ótimo. Eu acho importante isso, porque discussões como essa que nós fazemos com a sociedade, ideias, isso realmente vai se tornando, vai se materializando no dia a dia, né? Sua opinião, doutora? O que a senhora acha disso? Como a doutora Marie-Claire falou, está mesmo havendo uma sinalização para isso, né? As coisas estão começando a mudar. É claro que depende de leis, né? Se é o poder público estatal, depende de uma lei daquele estado. Sim. Mas já está sendo discutido uma alçada, pelo menos, para que até determinado valor o Estado possa transigir. Porque se o Estado hoje... Recentemente nós tivemos um seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça sobre os maiores litigantes, né? E o Estado está muito, muito além do cidadão comum. Então, ele tem muito mais processos no Poder Judiciário do que a pessoa física, né? Do que a pessoa física, no que é o particular. Então, é necessária essa mudança, sim, porque... jamais a demanda vai diminuir significativamente enquanto o poder público não puder transigir, né? Porque o número de processos é muito maior na esfera pública do que na esfera privada, né? Os processos, os maiores litigantes são o poder público. Então, para que o número de acordos seja significativo no geral, é de suma importância que o poder público também transija. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer aqui especialmente
a dona Rosalina de Renzo, um grande abraço para a senhora. Ela é a mãe do Giovanni, dizendo: parabenizo o doutor Cristiano pelo programa e manda um grande abraço à doutora Eunice e à doutora Marie Claire. Um grande abraço para a senhora. A senhora tem um filho maravilhoso. E existe uma frase que diz que a verdade é filha do tempo e o tempo é senhor da razão. Seu filho vai longe, viu? Um grande abraço. Vamos à pergunta de um conciliador. Dr. William Wagner, de São Bernardo do Campo. Dr. William, um grande abraço para o senhor. Grande conciliador. Ele pergunta para a doutora Eunice. Doutora Eunice, quantos processos por ano são retirados da pauta de julgamento? Que são os resultados que ele pergunta. E por que a minha técnica, como atingimos essa conciliação? E qual o percentual? Mais ou menos... resultados positivos, eu acho que ele quer dizer isso. Bom, o percentual de acordos gira de 25% a 30%. Houve já meses em que chegamos a quase 50% de acordos. Que maravilha, doutora. Esse percentual é um percentual magnífico, mas nós precisamos fazer mais sessões conciliatórias, porque a demanda é gigantesca, o número de processos no estado de São Paulo é tão grande que nós precisamos de muito mais sessões conciliatórias para que esse 50% represente um número significativo. Né? Sem dúvida. Só para termos uma ideia, hoje nós marcamos no setor de conciliação em segunda instância, no Centro Judiciário de Conciliação, 300 sessões conciliatórias por dia. Eu fiz uma pesquisa recentemente. Eu quis saber quantos processos, quantos recursos, ou seja, quantas apelações o Tribunal de Justiça recebe por dia. Só da seção de direito privado, mais de 600 por dia. É uma média, exatamente, realmente. É uma média porque eles dividem o número total do mês pelo número de dias úteis. Então, dá mais de 600 processos por dia. Ou seja, nós fazemos 300 sessões conciliatórias. Se conseguimos acordo em 30%, perto daqueles 600 que entraram, é nada. Então, isso nos mostra como se precisa investir na sessão, no setor de conciliação, para que isso represente algo de acordo com a demanda do Estado. Né? Porque no Estado de São Paulo tudo é gigantesco. Tudo. Então, o investimento também precisa ser muito maior. Doutora, a senhora na instalação, elaboração, eu costumo sempre dizer, e nós sabemos disso, até para que o meu telespectador possa estar entendendo, né? Quando compramos o carro, temos, né, um manual, não é verdade? Em tudo temos que ter uma direção, né? A senhora elaborou uma cartilha, né? Até como um guia, né? No Tribunal de Justiça, eu vi aqui, de sua autoria e apoio da presidência do Direito Privados. Fala um pouquinho a respeito dessa cartilha e um ponto que eu vou perguntar, que eu acho que creio que conste aqui, eu li, essas audiências, elas, digamos, são marcadas lá no Tribunal de Justiça, mas as partes podem requerer uma audiência para conciliar? Sim, podem. A sessão de conciliação, ela pode ser requerida tanto pelo advogado, né, a pedido do seu cliente, obviamente, quanto pela parte diretamente, de duas maneiras. Ou o advogado peticiona nos autos, ou o faz pela internet. Nós temos no site do Tribunal de Justiça um formulário denominado Pedido de Sessão Conciliatória Segunda Instância. Preenche esse formulário, envia para nós vamos verificar onde esse processo está, se ele está no acervo, aguardando julgamento, se ele já está no gabinete do relator para julgamento. Esteja onde estiver, nós vamos chamar as partes para uma tentativa de conciliação. E eu observava ali a cartilha, a senhora com muita propriedade e felicidade, a senhora teve a felicidade de fazer uma cartilha simples, uma leitura fácil e de ser entendida, e a senhora, obviamente, não é a simplicidade que eu digo da leitura, é a forma a respeito daquela cultura, né, que tem que ser passada. Fala um pouco, então, a respeito dessa cartilha, que eu acho que foi essa a finalidade, né? O objetivo da cartilha foi justamente informar a população, né, divulgar esse serviço que o Tribunal de Justiça desenvolve. Porque nós sabemos que os pontos ruins são muito mais divulgados que os
os pontos positivos, né? Então, o Tribunal de Justiça tem esse serviço de conciliação e ainda é muito desconhecido pelo cidadão, né? Pela população que tem o seu processo tramitando e que está esperando uma decisão final. Então, o objetivo da cartilha foi atingir todas as pessoas. Por isso, ela foi feita numa linguagem não estritamente jurídica, Sim, o mais simples eu possível. observei Nós isso. procuramos evitar termos técnicos jurídicos, né? Então ela foi feita exatamente para a população, para aquela pessoa que entra no Fórum João Mendes e quer saber, existe conciliação em segunda instância? Existe, a cartilha está sendo distribuída no saguão lá do Fórum João Mendes, e quando eu levei esse projeto para a presidência de Direito Privado, o presidente atual, o desembargador Fernando Maia da Cunha, deu total incentivo. Né? Muito então, bom. Diz, não, é muito bom que se divulgue. Então, nessa cartilha, nós colocamos da forma mais simples, começamos até por definir, por explicar o que é primeira instância e o que é segunda instância. Eu observei isso. Né? Porque o cidadão comum não tem como ser cobrado desse conhecimento. Né? Nós precisamos passar essas informações. E a melhor linguagem é a mais simples, né? É a mais simples. Porque nós sabemos do complexo da sociedade, e é óbvio, nós não entendemos determinados segmentos, até da medicina, tal. Então a senhora procurou passar isso com bastante propriedade e conseguiu. Inclusive, eu recebi hoje aqui, em nome da EcoTV, quero lhe agradecer algumas cartilhas que a senhora deixou aqui na EcoTV, né? Doutora Marie-Claire, no passado, o Tribunal de Justiça, ele fez um trabalho a respeito de justiça itinerante. Salvo engano, determinados trailers, tal, aproximar a justiça da sociedade. Esse trabalho, ele acabou, ele ainda existe? Depois a doutora Eunice pode falar isso até com mais propriedade, mas eu quero ouvir a advogada. Se esse trabalho continuasse em conjunto com a Ordem dos Advogados, com a associação, com toda essa solenidade da excelência da audiência de conciliação, isso também não diminuiria, digamos, o número de processos e daria uma prestação jurisdicional mais eficiente para a sociedade? Não tenha dúvida que ajuda muito. Faz parte de uma forma alternativa de composição, quer dizer, é mais um braço do próprio judiciário que vai até locais mais distantes, onde a pessoa não tem facilidade para se aproximar, às vezes, do judiciário, né? Então, assim, eu acho que é mais uma ferramenta à disposição do jurisdicionado. Eu acho fascinante, eu acho que continua e deveria haver realmente essa parceria, OAB, associação e judiciário, para que se leve isso avante. E eu falava de toga, de beca, né? E eu acho que a toga, a retirada da toga, não, a definição que eu digo isso, não no aspecto de segunda instância, mas na primeira mesmo. Essa aproximação entre a sociedade e a justiça. Porque muitas vezes você deixa muito distante a justiça representada pelo juiz de Estado naquele momento, né? Com aquela toga. Então, eu acho isso também muito importante, porque não é as vestimentas, né, que vai fazer ali, digamos, a justiça, né? E sim a capacidade. E existe até uma maior aproximação. Eu estou falando do aspecto sociológico, que eu acho isso muito importante. Como a senhora vê isso, doutora Eunice? A respeito disso também, do ponto de vista da justiça itinerante. Bom, a justiça itinerante, ela realmente aproxima o Poder Judiciário do povo, né? E tem atuado em São Paulo com muito sucesso. É mais uma coisa que precisa ser melhor divulgada também, né? A justiça itinerante. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já é muito grande para que as pessoas se desloquem muitas vezes até o fórum, né? Então, estando ali a justiça à disposição, né, dela num bairro próximo, é muito mais fácil para que ela vá até lá e tente resolver o seu caso. Porque o que nós temos, nós falamos tanto que as pessoas processam por qualquer coisa, mas nós também precisamos saber que muitas pessoas não entram com processo. Muitas pessoas, pela dificuldade, de localização, pelo custo, pelo desconhecimento, ela deixa de entrar com o processo. Então, existe uma litigiosidade contida que também precisa ser trabalhada, né? E eu acho que a justiça itinerante
resolve essa questão, né? Ela vai até o cidadão, né? Porque se o cidadão tiver consciência de que ele pode resolver o processo não apenas através da sentença, mas através da conciliação, e ele vai buscar esse serviço, mas para isso ele precisa ter tudo à sua disposição, né? Precisa, agora, a partir da resolução do CNJ, serão criados os centros de solução de conflitos. Então, isso aí com certeza será uma inovação muito positiva, porque é o judiciário se aproximando do cidadão, né? Sem dúvida. Agora, com respeito às parcerias das instituições, esse é o objetivo dessa política nacional visando a solução de conflitos, né? Porque só o Poder Judiciário não vai conseguir resolver essa questão. Precisa das instituições, da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, precisa uma união de força das instituições de ensino, educando os seus formandos para que atuem nessa mudança de mentalidade. Só essa união de força é que vai dar um resultado que nós esperamos. Muito bom. O programa passou tão rápido, foi muito prazeroso e nós estamos caminhando ao final. Eu queria ouvir as considerações finais da senhora e depois da doutora Eunice. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar aqui novamente, tentando colaborar de alguma forma com a sociedade e procurando dar um incentivo para que as pessoas procurem resolver realmente o seu problema de uma forma mais serena. Porque através de um litígio se pode ser resolvido através de uma conciliação. Então, essa é a minha mensagem. E agradeço também em nome da Associação dos Advogados, agradeço a presença da doutora Eunice também, que para nós foi uma honra, né? A honra foi minha, eu fico muito feliz. Doutora Eunice. Bom, doutora Cristiana, eu só posso agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui, de divulgar esse serviço desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi pioneiro, que foi o primeiro do país a criar a conciliação em segunda instância. E eu aproveitaria essa oportunidade final para dar um recado, uma orientação diretamente para o telespectador. Perfeito. Né? O senhor que tem, o senhor, a senhora, que tem um processo hoje, aguardando julgamento no Tribunal de Justiça e pensa em resolvê-lo através da conciliação, procure seu advogado, converse com ele a respeito, ou o senhor mesmo, se não conseguir contato com o advogado, entre no site do Tribunal de Justiça, preencha, enfim, utilize esse mecanismo que o Tribunal de Justiça está oferecendo. Eu acredito que a obrigatoriedade do comparecimento na sessão conciliatória talvez seja necessária nessa fase inicial, para que as pessoas conheçam. Agora, de nada adianta a obrigatoriedade de comparecer se as pessoas não comparecerem com o espírito aberto para conciliar. Né? Isso é o mais importante. Doutora Marie-Claire, eu quero agradecer a senhora, eu quero dizer que a senhora tem a essência da conciliadora, tem uma paz natural e isso é fundamental para o conciliador, transmitir essa paz e essa serenidade e essa segurança. Então eu quero agradecer a senhora, a parte do seu brilhantismo como profissional, que eu sei disso, a senhora é preparada e talhada para ser uma conciliadora. Obrigada. Doutora Eunice, eu quero agradecer, fiquei muito feliz, em nome da EcoTV, honrado de tê-la aqui. Agradecer ao Tribunal de Justiça, especialmente a sua pessoa. O meu programa Cristiano para você está de portas abertas para a senhora. Volte todas as vezes, quando tiver novidades, eu quero ser informado. E para mim foi uma grande honra e obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse programa muito interessante. Aliás, foi essa a finalidade e é a finalidade do meu programa Cristiano para você. Estar aqui todas as quintas-feiras. E eu quero deixar aqui para você uma mensagem final a respeito da conciliação, buscando até no texto sagrado. Lá está escrito: antes de levar a oferta ao Senhor, reconcilia-te com o teu inimigo, para que a tua oferta seja aceita. Então eu quero agradecer
a você e toda a sua família. Um forte abraço e até o próximo programa. To break free.